Deixa eu trazer um tempero aqui para a nossa roda, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu que uma eventual vitória do candidato Javier Milei, que disputa a presidência lá na Argentina, está preocupando muito o governo brasileiro. Segundo o ministro da Economia, as ameaças de romper relações com o Brasil, uma relação construída ao longo de séculos, gera um temor. Milei, que venceu as eleições primárias realizadas em agosto, é um dos favoritos nessa disputa. O candidato conservador defende o livre mercado e condena os governos de esquerda. A pergunta que eu faço para vocês é: uma das propostas que o Milei está apresentando é o fim do Banco Central. Como é que se executa isso, professor Manuel? Essa é uma novidade, né? Porque você tem até outros nomes para Banco Central, como tem nos Estados Unidos, que é Federal Reserve, né? Ou como teve no Brasil antes mesmo da existência do Banco Central ali nos anos 60. Agora você precisa ter uma autoridade monetária, né? Mesmo que ele adote o dólar como uma moeda circulante, como fez o Equador, e que está também tendo seus problemas, na verdade você precisa ter uma autoridade monetária. Então acho que essa proposição dele é um pouquinho do discurso, né? A Argentina está num momento de populismo. O populismo é muito comum em países que estão passando por uma grave crise econômica. A gente mencionou aqui o caso da gravíssima crise na Argentina, onde querem dar recado para político, onde querem mostrar insatisfação. Mas propriamente acabar com uma autoridade monetária que controle emissão de moeda, taxa de juros, eu não conheço nenhum país onde você tenha algo igual. Ele vai adotar o próprio Federal Reserve, né? Mas mesmo assim... Como ele vai dolarizar? Mesmo assim, né? Não, mas veja só, o Banco Central, ele não tem só uma função, que é controlar a emissão de moeda, mandar lá a Casa da Moeda imprimir ou não imprimir mais moeda. Tem milhões de outras funções, né? Sim. Inclusive para controlar câmbio. Então, se ele quiser colocar como meio circulante o dólar, que eu acho que não é bem assim como ele está falando, ele vai continuar precisando de uma autoridade monetária. Agora, eu fiz a pergunta para vocês no início do programa se nós estamos vendo uma fita repetida. Não, tá normal. Analisando justamente esse passado de Jair Bolsonaro. Vocês acham que Milei dá para ser comparado com Jair Bolsonaro de alguma forma? Porque se a gente analisar, por exemplo, eu fico sempre me pegando pensando nisso. Bolsonaro ficou 20... Quantos anos no Congresso, Acácio? 32 anos no Congresso. O Milei é outsider. 2021. Tem alguém que é outsider, é o Milei. Ele é Foi um em cara 2021. Pois é, ele é um cara que nunca teve mandato e tal, empresário, já escreveu livros e tal. O Bolsonaro já ficou quase 3 décadas aí, mais de 3 décadas aí só no Congresso Nacional. Ou seja, ele se colocava como um outsider, mas na realidade ele sempre foi um cara de dentro da política. Quando tem crise, as pessoas procuram o salvador da pátria. Eu acho que essa é a principal comparação entre o Bolsonaro e o Milei. Nós vivíamos um momento que as pessoas não acreditavam mais no mundo político. Apareceu alguém que queria romper com tudo aquilo que as pessoas não tinham sentimento ruim. E o Milei é a mesma coisa. O Milei, vou acabar com o Banco Central, vou acabar com o banco, acabar com a Câmara, sei lá. Mas eu queria acrescentar um elemento, e o senhor... vou romper com o Brasil. Isso não é peculiaridade da América do Sul. Esse fenômeno começou com o Trump nos Estados Unidos, que é um país que tem uma democracia supostamente mais sólida que a nossa, uma economia muito mais sólida, afinal é uma superpotência, e eles também passaram por isso. E tão história, a própria Alemanha lá atrás. Turma, o voto é o voto da revolta, é o voto eu vou achar agora uma solução mágica. É o voto do não ter outro caminho que não seja esse. Deixa eu mostrar para vocês uma imagem do voto hoje de Javier Milei lá na Argentina, só para vocês terem uma ideia dessa discussão que a gente está fazendo aqui, se há algum tipo de semelhança com Jair Bolsonaro. Pelo menos nessas imagens a gente vê bastante, né? Porque Jair Bolsonaro sempre por onde passa leva essas multidões aí de pessoas gritando, levando aí a mensagem dele nesses cantos em que ele está participando. Obviamente que a gente percebe aí uma quantidade um pouco menor de pessoas na comparação com o que a gente já viu, inclusive aqui no Brasil, mas há uma quantidade significativa e assim, a imagem é parecida. Podemos dizer que é parecida. Mas e a substância, professor Furriela? Essa substância, ela é parecida? Eu acho que se tem um caminho parecido, que é esse revolucionário de não fazer parte do sistema, apesar de
30 anos de Congresso, né? A gente tinha um pouco disso no discurso do Bolsonaro. Vou fazer política diferente. A comunicação dele também é interessante. Comunicação direto com os eleitores via redes sociais. Ele usou muito bem para isso. Então, acho que nesse aspecto, sim. Agora, em termos de propostas inconsistentes, eu não lembro de ver nas do Bolsonaro isso, né? Pelo contrário, vamos fazer uma série de reformas, uma série de medidas. Ele se propunha a ser um governo de direita, mas eu acho que é algo sólido. Trouxe o Guedes, que é um, né, já apresentando ele como seu futuro ministro, que é um profissional muito conhecido no mercado. Agora, no caso do Milei, eu acho que o lado aventura está um pouquinho maior, né? Essas propostas aí, vamos sair do Mercosul, vamos acabar com o Banco Central, não vamos negociar com a China, muito diferente do que dizia Bolsonaro aqui. As plataformas deles são totalmente descabidas, né, assim, totalmente diferente. Embora eu seja de esquerda, eu acho que ele se... Você não é de esquerda, Elaine. Não vem com esse papo, não. Em pleno domingo a gente não aceita isso, não. Você não é de esquerda, meu amor. Ele se distancia do Bolsonaro, assim, sim. Pelo menos nessa consistência. Você vê, a própria coisa das relações internacionais, a questão da dolarização, de acabar com o Banco Central. Como o Lula não é igual a alguma das lideranças de esquerdas eleitas aqui também. É uma ruptura muito grande. Também é diferente desses. O Bolsonaro tivesse também um discurso de ruptura, era uma ruptura política, era coisa de vou acabar com a corrupção e tal. É totalmente diferente da questão econômica que traz o Milei. O Milei traz algumas coisas que nenhum economista do mundo consegue... Deixa eu pegar um gancho. Deixa eu só pegar um gancho, Ave, nesse raciocínio da Elaine, que eu acho super válido aqui. Dessa coisa de a gente entender como é que são os três candidatos e o que eles representam. Eu acho que o Milei está representando a ruptura. A palavra do Milei é a ruptura. Ruptura de establishment, ruptura econômica, todo tipo de ruptura o Milei representa muito bem. Essas imagens são absolutamente claras. Jovens indo às ruas, gritando por Javier Milei. Eu não sei se o nosso Diegão, depois, Diegão, acho que é legal até da gente exibir aqui no Tá na Roda nesse domingão, imagens daquele comício final do Milei num estádio de futebol, um negócio impressionante, a quantidade de gente, de pessoas que tinha ali gritando pelo candidato. Parecia um show de rock. Eu, pelo menos, achei que era um show de rock ali, uma coisa meio revolucionária. Agora, a minha dúvida é a seguinte: Patrícia Bullrich e Sérgio Massa não são da ruptura. Por mais que Patrícia Bullrich seja uma candidata de direita, de centro-direita, represente inclusive os interesses do ex-presidente Maurício Macri, num eventual segundo turno, a gente consegue cravar que ela não estará com Sérgio Massa? Colocando exatamente essa pauta da ruptura no centro da roda? Não, eu acho que não, mas talvez o eleitor dela, uma boa parte, sim. Porque o eleitor dela também já está declarando desde já que ele não quer o governo atual. Então, eles vão buscar, a grande parte deles, eu acho, vão buscar essa ruptura com o que tem hoje. Você tem 140% de inflação, ninguém está conseguindo viver o dia a dia, apesar que o governo ajuda muito. A gente comentou aqui, 60% Sim. da população tem ajuda do governo de algum jeito. Então, isso também tem um pouco que pode mudar. Isso explica também a força do Massa ainda, né? Porque, veja só, num país com uma inflação dessas, ele sendo o ministro da Fazenda, o cargo equivalente, né? Lá não é ministro que se chama, mas de qualquer forma a associação com ele do desgaste da inflação acaba sendo grande, e mesmo assim ele com muitos votos, por conta da estrutura política do peronismo que é forte e por conta também da dependência econômica de grande parte dos eleitores. Mas se houver um segundo turno entre Javier Milei e Sérgio Massa, Patrícia Bullrich vai ficar como nessa história? Ela é decisiva. Ela é decisiva, né? Eu não lembro direito o que disse, mas o Macri já andou sinalizando pro Milei. Pro Milei. Eu acho que fez uma fala, mas fez uma fala ontem ou hoje. Tá rolando até processo na justiça. Mas fez uma fala ontem ou hoje que se for para
pro bem da Argentina, alguma coisa desse sentido, eu posso até procurar aqui na internet. Mas ele fez uma fala hoje ou ontem a favor do Milei e não fez a favor do Massa. É questão de sobrevivência. O Milei é uma incógnita. O Milei pode dar certo, mas há uma grande probabilidade que dê errado, dadas as circunstâncias. Mas ele já fez uma fala sinalizando. Que tem uma carreira política, estar com ele nesse momento põe em risco a própria credibilidade. Eu acho que para ele é mais interessante a vitória do Milei, mas eu acho que ele ficará neutro e há uma tendência que os eleitores dele apoiem o Milei, mas ele não vai cravar isso. E a Patrícia vai junto com ele, né? O que ele determinar, ela vai. Ela Você acha, Elaine? Sim, ali quem está por trás dela é o Macri total. É o que ele determinar. E ele não vai colocar o capital político dele em xeque. O cacique é ele, é o Macri, né? Exato. Então, mas e essa isenção? No momento que a gente viu aqui no Brasil, vários candidatos que talvez optaram por Lula ou por Bolsonaro no eventual segundo turno e direcionaram uma parcela dos eleitores. Essa isenção, essa coisa de você não se posicionar nesse segundo turno, pode levar os votos da Patrícia mais ao Javier Milei ou ao Sérgio Massa? Eu acho que leva mais pro Massa. Mais pro Massa por quê? Eu acho que o eleitor vai mais pro Massa. Porque aí não é uma questão de ideologia de esquerda ou direita, mas é a questão desse posicionamento do Milei muito sem pé, sem cabeça. As estruturas, a base, o programa dele de governo é muito sem sentido, é muito descabido. Então é o que a gente vinha falando aqui. Uma coisa é você querer ter uma ruptura na questão política, dizer vou acabar com a corrupção, não vou me dobrar ao Congresso e etc. Outra é você simplesmente dizer que vai fechar Banco Central, que vai dolarizar, que não fala mais com o Brasil, não fala com o BRICS, não fala com o Mercosul, que só vai falar com os Estados Unidos. O cara não tem a menor noção de governo. É o que eu falei, mesmo com candidatura própria, Macri, Acena, Milei, vamos ter que estar juntos. Eles já começou a acenar. É lógico, ele acena também, imaginando que se o Milei não for para o segundo turno, ele apoia a candidata dele, mas cria já um sentimento no eleitor deles que o Milei é o candidato deles no segundo turno. Isso significa que o eleitor da Patrícia também vai? Acho que não. As últimas eleições no Brasil... A cena que nem aqui, o apoio de um presidente para um prefeito para um presidente, não muda, mas você dá uma direção. Parte daquele eleitor que é fiel, 10%, 15%, caminha na direção do Ele está mais preocupado em desgastar o Massa. É isso. Né? O Macri está preocupado em desgastar o Massa. Ele saiu derrotado das últimas eleições por esse grupo político, ele não os quer lá. Né? Então acho que a sinalização também é um pouco por aí. Mas é que a gente tem que lembrar que os dois outros candidatos, a Patrícia e o Massa, são os candidatos do sistema. A gente queira ou não queira. Então os candidatos consolidados foram ministros, são personalidades conhecidas. A família da Patrícia, inclusive, é uma família aristocrática argentina de mais de 200 anos. Então você tem o eleitorado, aquele eleitor mais seguro está com os dois. A aventura é que está com o Milei. E Paulinho, a gente conhece um pouco cabeça de político. Eu não conheço direito o Macri, mas a gente conhece um pouco de cabeça de político. Político às vezes pensa no famoso quanto pior, melhor. Melhor ganhar o Milei para eu voltar depois do que continuar esse governo que está aí e eu ter dificuldade de vencer as eleições. Por isso a neutralidade. Para ele é melhor ficar neutro, porque ganha o quanto pior, melhor, mas não tem a digital dele, né? Perfeitamente.